verem que na explicação está invertida no quadro aqui para vocês, venham aqui, ó. Eu vou começar a fazer a apresentação da tela, tá? De agora em diante, a minha janela aqui da câmera vai ficar invertida para vocês. O que eu quero que vocês façam quando eu estiver no quadro? Saiam. Tá aparecendo dois Vini aqui para vocês, ó. Um é a da câmera, o outro é a da apresentação, do que eu vou projetar na tela para vocês, tá? Então, se tiver aparecendo invertido, vão para outra tela aí que ele vai ficar melhor, tá? Mas quando eu não estiver apresentando, eu desabilito essa tela e vocês vão ver que ela volta ao normal. Gente, aquele link que eu mandei para vocês é aquela brincadeira que a gente fez semana passada sobre a adição de vetores. Estão enxergando a tela aí? Alguém diz ok aí que eu não enxergo as mensagens daí? Estão enxergando a tela? Sim. Tá, beleza então. Olha só, quando nós brincamos com essa adição de vetores, ele chama aqui, que para nós vamos trabalhar com fasores, notem que eu posso puxar aqui ó, os fasor, ó, tá? E daí, olha só, esse fasor aqui tem 5 unidades em X e ele tem 0 em Y. Se eu quiser que ele fique inclinado, ou inclinado nessa opção ele não faz. Eu aumentar ele, ó, então eu tenho um de 5, eu tenho um fasor de 10. A soma dos dois dá 15. Então eu posso fazer uma previsão aqui, ó, soma. Olha aqui, ó. 10 mais 5 deu 15, ó. Então, o fasor resultante, eu quero. Aqui, o fasor soma. Olha aqui, ó. 5 mais 10 deu 15. Eu posso fazer aquilo que a gente fez semana passada e inverter um deles, ó. Deixa eu ver. Aumentei para o outro lado, ó. Enxergaram que eu tenho um fasor de 10 e eu tenho um fasor de 5 e a soma dos dois deu 5 aqui para a esquerda. Notem que o ângulo entre os dois é de 180 graus. Eles são fasores que estão antiparalelo entre eles. Se eu quisesse colocar mais fasores aqui, ó, eu posso ter dois fasores de 5 e no total, olha aqui o que aconteceu com o fasor resultante, que é a soma de tudo isso. Vini, teremos fasores mais ou menos desse tipo aqui? Sim, nós podemos somar duas correntes num resistor, por exemplo, e elas vão se somar 5 ampere com 5 ampere dá 10 ampere. Tá? Então, eu posso ter aqui também outros fasores na vertical. Olha aí, ó. 5 e 5 cada um. E eu posso ter mais um de 5. Somando tudo, ó, valores, deu 15. Mas, Vini, não tinha que estar um em cima do outro, um atrás do outro aqui, ó. Mas como eles estão todos na vertical, eles se somam, tá? Não interessa se um está aqui e outro está ali, ó, como eu coloquei. Então, somando esses três fasores aí, deu 15. Quando isso acontece? Se nós estivermos falando de corrente em indutor ou em capacitor, eles estarão ou para cima ou para baixo. Tá? Todos os indutores estarão para cima, todos os capacitores estarão para baixo, e aí depende de que circuito nós estamos falando. Se o circuito é sério paralelo, tá? Nós nem entramos nessa questão de circuito ainda, nós estamos só analisando a questão de fasores, tá, gente? Deu para lembrar essa questão aqui de fasores que estão paralelo ou antiparalelo? Voltei aqui, ó, fasor, fasor. Quando eles têm um ângulo de 0 grau entre eles, ó, vocês acompanham a setinha do mouse ali, conseguem enxergar? Me deem ok. Sim.
Sim, Vitor. Sim, tá. Quando eu não escuto, eu vou lá, ó, tá. Tá. Então, se tu tá enxergando a seta do mouse, perfeito. Então, olha aqui, ó, eu tenho um fazor de 5, um outro fazor de 5. Notem que esse fazor, ele chama esse cara aqui, ó, de resultante, tá, gente? Por que resultante? Porque ele diz que ele tem 0 grau, que ele não tem ângulo nenhum, ele está na horizontal. A componente BX dele é 5 e a BY é 0. Tá? Então, ele não tem nenhuma componente para cima e nem para baixo. Nós vamos ver mais para frente aí esses fazores defasados. Aqui também eu tenho 5 é a resultante, porque o próprio AX é a própria resultante. Não tenho nada em Y e o ângulo é 0. Quando eu falo em soma, aparece esse fazor aqui e aparecem os valores ali também. Ó. E daí, olha só, a resultante, o S aqui, ó, aquele vetorzinho em cima do S, ele está dizendo que é o resultante. A soma de todos os fazores que eu tenho na tela deu 10. O ângulo entre eles é 0, então eles estão na mesma direção horizontal e no mesmo sentido, para mim, está aparecendo para a direita. O ângulo é 0. Como os dois são em x, então ó, a soma de x aqui deu 10 e y zerou. Tá? Quando eu pego um desses fazores e digo que ele está no sentido oposto, notem que a soma zerou, porque eu tenho 5 para o lado negativo e 5 para o positivo. Logo, a resultante deu 0. O ângulo entre eles, como deu 0 aqui, ó, ele não aparece, mas se eu botar um vetorzinho um pouco maior, ó, deu 180 graus entre eles, ó. Ó, daí deu um valorzinho de 1 negativo para x e 0 para y. Tá? Ficou entendido isso, gente? Alguém pode me dizer aqui, ó, qual é o valor máximo entre esses dois fazores e o valor mínimo? Vou ir para o chat. O valor máximo entre esses dois e o valor mínimo. Pode gritar. Máximo e mínimo. Ninguém? Nessa adição, qual é o valor máximo e o mínimo que eu tenho entre esses dois fazores? Olha lá, o mínimo é 0, perfeito. Mínimo é 0 porque você subtraiu os dois e os dois têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas têm sentidos opostos, correto? E o máximo? Gregory, máximo é 10. O máximo é 10. A Paola e o Gregory estão certos, tá? Jackson, quando eu tenho aqui a adição de dois fazores de 5 e 5, a soma dos dois dá 10. Ó. Então, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Mesma direção e no mesmo sentido. Isso significa que eu devo somá-los. Quando eles estão na mesma direção, mas sentidos opostos, eles se subtraem. Como o módulo dos dois é o mesmo, 5 mais 5 dá 10, ou 5 menos 5 dá 0. Então, o máximo e o mínimo entre esses dois fazores é 0 e 10. E qualquer valor entre esse 5 e esse 10 e 0 é aceitável. Então, do 0 e 10, qualquer valor entre 0 e 10 é aceitável. Entendido? Jackson, entendeu essa parte aí? Peço para ti porque eu lembro que tu perdeu a aula semana passada e daí vamos ver se a gente consegue recuperar aí. Fechou? Entendeu? Porque deu 0 e 10, né? E qualquer valor entre 0 e 10 é aceitável. Agora eu vou fazer outra opção. Ó. Eu vou trabalhar com a exploração em 2D. O que acontece? Olha aqui, ó. Eu tenho um fazor, que agora esse fazor está inclinado. Ó. Esse fazor inclinado, dependendo do tamanho que eu faço ele, dependendo do ângulo de inclinação, deixa eu ver se aparece. Olha ali, ó.
Apareceu o ângulo ali embaixo. Ó. Dependendo do ângulo que eu faço, ó, eu terei uma componente tanto em X como em Y. Acompanhe aqui, ó. O tamanho desse fasor é 25,6. Ó, conforme eu vou mexendo, ele vai aumentando e o outro vai diminuindo, ó, ou aumentando ou diminuindo. Tá? Então, ele tem 24,5 nesse momento. O ângulo com a horizontal é de 78,2 graus. A componente X é 5. Agora eu quero que você enxergue por que é 5. Eu tenho aqui... vamos ver... Olha aqui, ó. Por que é 5? 5 porque eu tenho aqui, ó, o espelhamento desse fasor aqui em X, ó. Espelhando aqui em X não está aparecendo 5, mas pela orientação que você tem de 0 e 10, o meio é 5. Então, o tamanho desse cara é 5. Já a componente que você tem na vertical, ele vai lá em 24. 24 e 5. Agora, pega a tua calculadora e faz assim, ó. 24x ao quadrado mais 5x ao quadrado igual, deu 601. Tira a raiz disso tudo, deu 24,5. É exatamente o valor da resultante que tem ali. Façam essa conta e cheguem a esse resultado. Vamos ir exemplificando e fazendo o cálculo para vocês não se perderem e não ficar só na imaginação e quando precisar vocês não sabem resolver. Joga aí para nós então. Vou parar a apresentação para nós exemplificar esse valor no quadro. Pode repetir o cálculo? Sim. Olha o que eu pedi para vocês fazerem. Olha aqui, ó. Você tinha lá 5 unidades para cá. Você tinha 5 para cá. E você tinha aqui para cima... Ó, exemplo, 24. Fechou? Então, para cá você tem 5 e para cá tu tem 24. Fecha a tua imagem aqui, fecha o teu retângulo, e nós temos aquilo que nós chamamos de paralelogramo. Quando a gente fecha esse retângulo aí, você vai fechar assim, ó. Olha aí, a partir desse ponto aqui, até aquele outro vértice, você vai ter isso aqui, ó. Vini, Oi? essa câmera é a mesma que tu tava usando semana passada, cara? Sim, sim. Porque a imagem tá bem ruim, cara. A qualidade não está boa. É por causa da imagem, é por causa da iluminação. Eu fechei aqui. Ela está meio embaçada, né? É por causa da iluminação. É, parece que tá faltando pix. É. Tá? Então, a iluminação. Hoje à tarde eu dei uma aula com uma iluminação do dia aqui. Ela fica bem boa. O problema é a minha iluminação aqui. Eu não tenho uma câmera tão boa aí. A gente, então, ó, tu tem 5 unidades aqui e você tem 24 aqui. O que acontece? Eu quero saber qual é o meu fasor resultante. Ou vou botar um FR aqui. O FR vai ser definido ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, o meu x, cateto x, mais o cateto y ao quadrado. Quando você coloca aqui 5 ao quadrado mais 24 ao quadrado, somando tudo isso, deu aproximadamente uns 601, se eu não me engano. Hein? Tá? Ele vai ter FR igual a raiz do resultado que deu aqui, que deu FR igual a 24,50 e alguma coisinha. Fizeram essa conta?
5 ao quadrado mais 24 ao quadrado igual, deu 601. 601 igual, tira a raiz, igual 24,5. Entenderam por que deu 24? A Elton, 24,51, perfeito. Fechou? Eu estou vendo a Paula falando que não dá para ver os números, mas eu vou falando para vocês os números, tá? 5 e 24, tá? Eu vou colocar ela mais perto aí do quadro. Melhorou um pouco? Melhorou bastante, bem melhor agora. Melhorou? É, que de longe a iluminação aí tá meio ruim. Eu tenho que providenciar uma iluminação melhor aí. É que eu tô numa peça aí que eu não tenho ela pronta ainda e não tem iluminação, eu tô com ela enjambrada aí mesmo. Tá, gente? Então, ó, cateto, que é 5 ao quadrado, mais 24, que é o outro cateto na vertical ao quadrado. Isso aqui é aquilo que a gente chama de teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado mais 24 ao quadrado, deu 601, raiz de 601 deu 24,51. 24,5 é um baita resultado, tá, gente? Ok? Vamos fazer mais um exemplo lá, e daí a gente segue a brincadeira. Tá? Agora, olha só. Vamos brincar de novo com isso. Eu nem vou colocar a real proporção ali, ó. Você me disse que aqui era 5, você me disse que aqui era 24, e a hipotenusa disso tudo, isso aqui, ó, esse fasor resultante deu 24,51. Ok. Agora, com base nesses valores todos que você tem, que você chegou ao resultado, calcule para mim qual é esse ângulo que está entre a horizontal e o fasor resultante. Olha aqui o que acontece. Você pode resolver isso por seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno ou tangente. Daí tu pode fazer assim, ó. Seno do ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Seno do ângulo é igual. Cateto oposto. Quem é o cateto oposto em relação a esse ângulo? É aquele cara que está do outro lado. Vou aumentar aqui que eu vi que ficou pequenininho. Ó. Tá? Ó, fecha a imagem. Aqui é 5, aqui é 24. Não estou guardando as proporções, mas deve ser respeitado. Vocês vão ver que em exercícios futuros eu vou 5, tem que ser de um tamanho, e 24 vai ter que ser 5 vezes maior que esse 5. Tem que guardar as proporções para você ver o ângulo mais ou menos corretamente. Tá? Então, o que acontece? Fechei a imagem, o retângulo, ligo os dois vértices, eu tenho o meu fasor resultante de 24,51. A pergunta é, qual é esse ângulo? Em relação a esse ângulo, quem está com ele aqui, ó, o 5, é cateto adjacente. Então, sempre entre o fasor resultante e a horizontal, esse ângulo aqui que está com ele é o cateto adjacente. Já do outro lado aqui, ó, é o cateto oposto. E vocês devem perceber que, como isso é um retângulo, esse tamanho aqui, ó, é o mesmo tamanho daqui. Então, enxerguem, por favor, esse triângulo, ó. Enxerguem esse triângulo. Deu para enxergar que eu pintei ele? Esse triângulo aqui é o que nós estamos calculando. Só que esse cateto oposto, na verdade, ele está aqui, mas não interfere. Eu só quero o valor dele. Então, 24 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, deu, tira a raiz, 24,51. Eu quero saber qual é esse ângulo que tem aqui, ó. Como que eu sugeri que você calcule pelo seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, olhando para o seno do ângulo, o cateto oposto é aquele cara que está lá do outro lado. O cateto oposto para nós aqui é 24.
24 dividido pela hipotenusa, que é 24,51. 24,51. Fazendo essa razão, você vai encontrar algo parecido com 0, alguma coisa. Ó, 24 dividido por 24,51. Deu 0,979. Utilizem todo o valor que aparece na calculadora aí. Pode utilizar, tá? Chama atenção. Tem que estar o Dzinho lá em negrito, ó. Tem que ter um D ali, ó, em negrito, ó. Tá vendo o Dzinho? Ali, ó, em cima ali, ó. O D tem que estar em negrito, não pode ser R, tá? Então, para nós deu 0,97. Então, ó, seno do ângulo é igual a 0,979 mais um monte de número. Eu vou deixar esse valor na tela, ó. Deixei todo ele. Você deu igual no final, só que você não quer saber quanto que é o seno do ângulo. Você quer saber qual é o ângulo que separa o fasor resultante e a componente x. Tá? Então, o que acontece? Vem para cá agora. Ó. Vai fazer assim. Ó. Eu quero saber o ângulo. O ângulo que está aqui. Ó. Mas você tem o seno que está nos atrapalhando aí. Eu vou levar ele lá para o outro lado. Então, eu tenho 0,979 dividido por seno do ângulo. Só seno. O ângulo ficou lá. Agora, tu vai dizer, mas Vini, como que eu resolvo esse seno aí lá embaixo? Tu vai escrever assim, ó, outro jeito. Ó, ângulo é igual a 0,979 seno na menos 1. Percebam que esse seno na menos 1 está lá, ó, em cima da teclinha sim. Onde está o sim aqui? Olha ali o sim, ó. Em cima da tecla sim tem o seno na menos 1. Então, o que tu vai fazer? Depois que tu chegou a 0,97, aquele valor, tu vai teclar Shift, sim, igual. Ele te escreveu 78,59 graus. 78,23, certíssimo. Por que que deu uma variação para vocês? Provavelmente você usou só o 0,979, não todo o valor que estava na calculadora, tá? Então vai dar uma variação. No nosso resultado, aquele cara que chegou a 78,23, ele arredonda para 78 graus e está louco de bom. 78,5 arredonda para 79 e continua louco de bom também. Tá, gente? Até aqui. Paola, digitou alguma coisa errada. Joga lá na tua calculadora 24 dividido por 24,51. 24 dividido por 24,51 igual Shift sim igual. Fechou agora? Deu? Perfeito. Se você deu erro, tenta escrever de novo, porque alguma tecla você deixou de apertar ou apertou a mais para estar dando erro. Tá? Então, a tecla erro aí, volta lá para cima e vê o que tu fez de errado daí. Tá? Então, aqui uma exemplificação. Mas tu disse, Vini, eu poderia resolver isso por cosseno, por tangente, poderia também. E chegaria ao mesmo resultado. 78,40 ali, ó, Shift sim. Fechou? Vamos fazer a mesma conta, só que agora por cosseno. E depois vamos resolver ela por tangente. Todos devem chegar ao mesmo ângulo. Olha aqui. Mas agora, Vini, tu me disse então por cosseno. Cosseno do ângulo é igual a cateto. Note que agora aqui, ó, cosseno do ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno do ângulo é igual. Para quem perdeu, Vini, o que tu está fazendo? Estou fazendo o cálculo do ângulo de novo, só que agora não mais por seno, e sim por cosseno. Alguém falou aí?
Vanderlei, chamou aí ou... Não, eu deixei aberto aqui só, você cuida para não ir muito para a direita lá, senão apaga os números, tá? Não dá para ver aqui. Muito para a direita? Não, Tá. pode um pouquinho mais, mas não a outra vez... Sim. Tá, eu coloquei uma linha lá no canto lá para não ir demais. Tá, okay. Eu escrevi até o limite lá, não passei. Tá, ok. Tá. Olha só. Então, o que eu estou fazendo? Exatamente aquilo que eu falei antes para vocês. A mesma coisa, só que nós vamos chegar ao mesmo resultado, só que com outra forma. Então, cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente. Agora, o cateto adjacente é 5. 5 dividido por 24,51. Notem que o 24,51 a gente calculou. Se você calcular errado esse valor, vai dar tudo errado essa conta desse ângulo também. Tá? Então, olha aqui, ó. Cosseno do ângulo é igual. Joga na tua calculadora, por favor, e diz para mim quanto que deu 5 dividido por 24,51. Deu lá 0,20 e um monte de pontinho, de númerozinho lá. Fechou? O que tu vai fazer? Com esse resultado, shift cosseno, agora, shift cosseno igual 78,23. O mesmo valor. Então, 0,2 pontinhos, ângulo aqui deu 78 graus. Fechou o mesmo valor? Alguém não conseguiu? Vão acompanhando, vão fazendo a mesma brincadeira aí. Fechou? Paola, deu certinho? Mais alguém perdido daí? Tá, mas assim, ó, eu não preciso ter a hipotenusa para mim calcular o... Se eu fizer a tangente de x... Claro! Claro, agora nós vamos fazer por tangente, tá, Vitor? Quem que é o vesgo aí? Vesgo Luiz. Luiz, tenta de novo lá, ó. O que tu precisa fazer? 5 dividido por 24,51 igual. Fechou agora, então, tá. Beleza? Então, provavelmente tu tinha apertado alguma coisa errada e não fechou, né? O resultado é 78 graus ali, senhor? 78 graus. A previsão é que ele dê o mesmo valor, né, gente? Você calculando por seno, cosseno ou tangente, o ângulo tem que ser o mesmo. E foi aquilo que a gente encontrou antes. Se nós pegarmos de novo esse mesmo triângulo, nós vamos resolver ele por tangente, e por tangente eu tenho que chegar ao mesmo 78 graus. Vamos fazer isso? Olha aí, então por tangente agora, ó. Tangente do ângulo é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aquilo que o Victor falou antes é verdade, porque se ele não tivesse calculado o 24,51, que é a nossa hipotenusa do nosso triângulo, você não precisaria ter feito esse cálculo. Mas normalmente nós precisamos saber se isso for tensão, se isso for corrente. Eu terei uma corrente na horizontal, eu terei uma corrente defasada em 90 graus. Vocês viram que eu estou falando agora em defasagem. Eu tenho corrente na horizontal, que é num resistor, eu tenho uma corrente num capacitor adiantado, e a soma das duas, olha aqui, ó, lembra que a soma das duas correntes em um circuito geralmente dava, a soma das duas dava 29. E olha aqui que o 29 não aparece mais. Nós temos a soma de duas correntes sendo 24,51.
Isso me parece que não é tão bem entendido nas primeiras aulas, mas depois tem que aparecer um entendimento bem claro, tem que ficar bem claro esse entendimento para que você entenda corrente alternada, corrente, a soma de correntes em CA, a soma de tensões em CA, aquela lei de Kirchhoff que nós fizemos aí nos exercícios anteriores, não é mais em correntes todas uma atrás da outra. Elas estão defasadas. Tá? Então, resolvendo por tangente. Vitor, grita lá, ó, tangente do ângulo é igual. Cateto oposto em relação a esse cara aqui, ó, cateto oposto é 24. Agora você vai fazer a razão de 24 sobre 5. 24 sobre 5. Quanto dá essa razão de 24 sobre 5 aí? 4,8. 4,8. 4,8. Agora tu vai fazer o seguinte. Leva esse tangente dividindo, porque tu quer só o ângulo. Então, o ângulo relativo a 4,8 da tangente é quanto? 4,8 igual shift tangente, para assumir a tangente na menos 1, para dar o tombo, deu o mesmo ângulo, né, Paula? Olha só. Então, tá fechando tudo. Vini, preciso fazer pelos 3 casos? Claro que não. Escolhe seno, cosseno ou tangente. Muitas vezes você poderá resolver só por seno, dependendo dos dados que você tem. Outras vezes por tangente, outras vezes por cosseno. Mas tendo um deles, aí você chega a outros valores e você consegue resolver tudo isso aí. Então, provamos matematicamente que, tendo 5 aqui, 24 na vertical, o ângulo entre o fasor em x e o fasor resultante é de 78 graus. O que falta para 90 é o ângulo que eu tenho aqui em cima. Fechou? Tranquilo isso, gente? Então, olha só, para quem está acompanhando a aula aqui pelo MET, dá uma espiada lá no Instagram, que eu estou fazendo uma live, e vê se a qualidade da imagem fica melhor pelo Insta. Bem rapidão lá, enquanto eu apago esse quadro. Fechou, gente? Gregory, complementa a tua pergunta aí para mim. Identifica os ângulos seno, cosseno, tangente. Como vou saber se você deu um ângulo seno ou cosseno? Olha aqui, Gregory, eu vou te dar um outro exemplo de triângulo. Você vai ter lá um fasor. Para quem está acompanhando pelo Instagram ali, o pessoal, quando fala em fasor na eletrônica, nós estamos falando daquele vetor lá, chamei a atenção semana passada, tá? Então, fasor na eletrônica é o nosso vetor. Esse cara que tem uma componente horizontal, que eu vou chamar o módulo dele de 10,
amperes, porque nós vamos trabalhar com 10 amperes de fasor, e esse outro aqui, ó, ele tem 20 amperes. Só que agora, esses 20 amperes, eles estão na vertical. E percebam que a proporcionalidade que eu utilizei aqui foi de 1 para 2. Por que essa proporcionalidade? Para nós termos uma previsão desse ângulo correta. Tá? Analisando, fazendo a regra do paralelogramo, que eu expliquei para vocês antes aí, nós temos aquilo de fechar a imagem. Ao fechar a imagem, percebam que eu posso ligar, Rubens, posso chegar ao meu fasor resultante. Meu fasor resultante aqui é aquilo que eu ligo os meus dois vértices. Eu tenho aqui, ó, o meu fasor resultante. E como nós chegamos ao nosso fasor resultante? De outra situação. Com esse desenho aqui, você já deve ter uma previsão que esse ângulo aqui, ele é maior que 45 graus. Maior porque, olha só como está aberto, como está inclinado esse fasor resultante aqui. O ângulo de 45 graus vai acontecer quando eu tiver os meus dois catetos iguais. Quando eles são iguais, esse fasor resultante aqui vai formar um ângulo de 45 graus aqui embaixo e aqui em cima. Então, quando forem iguais, o ângulo é de 45 graus. Quando a componente x for maior, o teu ângulo aqui vai ser menor que 45 graus. Mas quando a tua componente for y maior, esse ângulo aqui tem que ser maior que 45 graus. Então, essa previsão deve ser bem projetada para você não errar no cálculo. E daqui a pouco tu inverte um valor, você calcula errado e joga aqui ó, um ângulo de 22 graus. Olha para o desenho e faz aquilo que eu sempre digo para os alunos. Vê se tem coerência esse resultado de dizer assim, 22 graus aqui, quando esse ângulo está muito inclinado. Não tem, não pode ser, tá, gente? Então, o que acontece? Gregory, volta para cá. Quero saber o fasor resultante. Como tu vai resolver? Fasor resultante, fasorial, nem vou botar fasorial aqui. Fasor resultante ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, tá? 20 ao quadrado, 400, 100, raiz de 500, fasor resultante vai dar a raiz de 500. Quanto que dá a raiz de 500 aí? Grego? 22,36. Perfeito, olha só. Você já está adiantado e chegou a 22,36. Então, esse cara aqui ó, tem um fasor de 22,36. Exemplificamos uma corrente. Nesse meu circuito, analisando a corrente fasorial, você vai ter, então, 10 amperes em um resistor, 20 amperes num capacitor, dependendo do circuito que eu tenho, pode estar adiantado ou atrasado, e a corrente total, que nós estávamos acostumados a ser 30 graus, 30 amperes, não é mais. Agora, a I total é 22,36 amperes. Notem que essa defasagem faz toda a diferença em CA, em corrente alternada. Tá ok? Greg, a pergunta agora. A partir do momento que eu tenho esse triângulo, posso resolver por o quê? Seno, cosseno ou tangente. Essa resolução, agora, tendo os dois catetos e tendo a hipotenusa, pode resolver por qualquer um deles. Antes, tendo só os catetos, você era obrigado a resolver por tangente. Mas agora escolhe. Então, olha aqui, ó. Seno do ângulo é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Quando o seno do ângulo é igual a cateto oposto, oposto é quem está do outro lado, cateto oposto
é igual a 20 amperes. E a hipotenusa, 22,36. A razão disso vai me dar algum valor igual a 0, grita lá para o tio. 0,89, Gregory, ó. 0,89. Como você quer saber só o ângulo, leva esse seno dividindo, ou você escreve 0,89 seno na menos 1. Dá aquela segunda função na tua calculadora, aperta a tecla sim, deu para nós lá 63 graus aproximadamente. Aquela previsão que nós vimos que tinha que ser maior que 45 graus, ela é verdadeira. É aquilo que eu falei antes. Se você chegasse aqui a um valor de 20 graus, gente, não pode ser 20 graus quando esse ângulo está muito aberto e aqui é o dobro do valor da tua componente horizontal. Então, essa coerência deve existir. Quando você faz a proporcionalidade desse fasor sendo a metade desse para cima, se você chegar aqui, ó, com aquilo que a gente chama de transferidor de grau, olha aqui, ó, eu cheguei a, olha aqui onde que está marcado o meu ângulo, eu fiz uma boa proporção e ele chegou lá a 63 graus. É isso que eu espero quando vocês desenhem, façam essa proporcionalidade para que o ângulo seja respeitado. Se você trabalhar com isso aqui nas nossas aulas, você vai ver que, obedecendo a proporcionalidade, coloca isso aqui, você vê mais ou menos e prova matematicamente aí na tua calculadora. Gregory, agora foi? Coloca para nós aí o resultado em função de seno. Se você quisesse fazer, então, de novo, por cosseno ou por tangente, resolve como você achar melhor. Tá ok? Show de bola? Eu vou ir de novo lá para aquela projeção, eu vou começar a projetar também de novo os fasores, ó. Fui para a tela, fui para outra tela, e é exatamente isso que a gente faz, ó. Conforme, ó, eu vou deitando esse fasor, ó, o ângulo vai diminuindo, a componente X vai aumentando e a Y vai diminuindo. Acompanharam essa brincadeira aí? Olha como o ângulo de 10,6 graus fez com que a minha componente horizontal ficasse grande e a minha componente vertical ficasse pequena. Eu vou tentar manter esse valor de 16,3, mas ele para cima agora, ó. 16,5, a componente em Y é grande e a componente em X ficou pequena. Então, a inversão desses ângulos, com 76 graus, fez com que a componente Y se tornasse bem maior que a componente X. Nós chamamos de componente X aquela que está na horizontal. Fasor X, corrente em X, voltagem em X, componente em X. Aquela que está no nosso eixo X aqui. Tá? Ou, para aqueles matemáticos que gostam do termo mais correto, aqui nós temos a nossa abscissa. E aqui em cima nós temos a ordenada. Estamos ordenando os valores que a abscissa tem aqui embaixo. Tá? Então é uma brincadeira que dá para nós fazermos aí com esses fasores. Brinque com eles, joguem fasores de tamanho qualquer, calculem com o ângulo que está aparecendo aqui, ó, de 38,7. Calculem, por favor, aquele fasor em X. Calculem aquele fasor em Y e façam o cálculo do ângulo. Vê se está tudo fechando. Tá? Então, essa brincadeira de adição de fasores, que para esse objeto de ensino ele chama de vetores, que para nós dá na mesma, tá? Então, pode brincar com objetos em primeira dimensão, em duas dimensões. Nós temos aqui a
a soma de vários fasores, e nós também temos algumas equações. Você pode somar, subtrair o produto de dois fasores, dependendo do ângulo entre eles. Aqui a gente não vai brincar, tá? Eu vou brincar com vocês em primeira dimensão e segunda dimensão. Para quem quiser ir além, pode brincar, tá? Não tem problema. Por enquanto, tudo bem, gente? Tranquilo? Show de bola. Paola, Gregory, foi lá. Vou brincar aqui, então, agora com uma onda. Eu quero que vocês enxerguem tudo isso que a gente falou aí de triângulo, eu quero que vocês analisem agora numa senoide. Nós vamos brincar com uma onda senoidal, e essa onda senoidal vai ter que se desenhar de forma que nós vamos ter que calcular os ângulos, a voltagem, cada ponto. Olha aí. Já viram falar em círculo trigonométrico? Olha aí. Se nós brincarmos com um círculo desse tipo assim, ó, e se eu afirmar para vocês, olha só, que a partir desse ponto aqui, ó, se eu traçar uma reta desse ponto até aqui, ó, na horizontal, vocês percebem outra. Eu vou afirmar que esse fasor em X aí, ele tem 220 volts. Então, quer dizer que o tamanho desse fasor é de 220. Tá? Ele tem 220. E por quê? É proposital para que a gente identifique o tamanho dessa régua aí de 220 volts. Essa régua, ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Ela vai começar a subir, 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 e vai chegar aos 220 volts. Tá? E depois ela vai começar a diminuir, 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 chega a zero de novo. Depois ela vai, chega a menos 220, e ela vai, e chega a zero de novo. Tá? Então, o tamanho disso é 220. Mas eu quero que vocês façam uma análise assim, ó. Se eu digo para vocês que esse fasor tem 220 e a projeção que eu quero que vocês enxerguem é desse ponto aqui em relação a esse tamanho na vertical. Vocês concordam comigo que esse raio aqui foi o que traçou esse círculo? Para cima ele também tem 220? Concordo com isso? Da mesma forma que para cá ele também tem 220 e para baixo ele também tem 220. Tá? Então, para cá ele tem 220. Esse é o raio do meu círculo, 220 volts. Fechou? Então, esses 220 volts aí serão a nossa projeção daquilo que nós chamamos de voltagem. Tá? Só deixar a tela cheia aqui. Tá, gente? Então, o que acontece? 220 volts. Quando o meu fasor está na horizontal, eu quero que vocês enxerguem que ele é o único fasor que tem. Ele está em X. E quando ele está na vertical, ele também tem um único valor em Y. E não tem nada em X. Tá? É isso que acontece com a nossa voltagem. Tá? Então, quando eu vou começar
quando eu tenho minha voltagem igual a 0 volts aqui, tá? O tamanho disso é 220. Mas a voltagem que eu tenho nesse momento aqui é 0 volts. 0 volts por quê? Porque a minha voltagem ela está aqui, ó. Eu não tenho nada em Y. O meu fasor em Y vai começar a aumentar quando eu começar a mudar o ângulo. E o meu ângulo vai mudar quando eu puxar isso aqui, ó. Puxar 30 graus, 45 graus e 60 graus. Olha aqui, ó. Os meus 220 vão começar a aparecer quando a minha voltagem começar a subir. E quando ela começa a subir, eu quero que vocês enxerguem esse fasor fazendo uma sombra aqui embaixo e uma sombra aqui no eixo Y. E enxergar essa sombra com 30 graus, com 45 graus e 60 graus, nós podemos ter uma previsão do valor que eu tenho de voltagem em cada componente. Um exemplo, olha aqui, ó. Quando eu abro 30 graus aqui, vocês estão vendo que essa componente em X ela é maior que a componente em Y? Então, né? Nós vamos fazer exatamente esse triângulo aqui do lado. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma componente em X, uma componente em Y. E a soma dessas duas vai dar quanto? O fasor resultante de 220 volts. Eu afirmei para vocês que esse ângulo é de 30 graus. Com base nesse fasor resultante e com base nesse ângulo, eu quero saber qual é a voltagem que tem um componente quando o ângulo é de 30 graus. Eu quero saber a voltagem em Y quando o ângulo é de 30 graus. Como que a gente faz isso? Eu quero saber quanto é o cateto oposto do meu triângulo. Porque eu estou dizendo ó, que o meu triângulo está aqui. E ao fazer meu triângulo aqui, eu tenho 30 graus com a horizontal. O meu cateto oposto é esse cara aqui, que é o mesmo tamanho desse aqui, que é a minha componente VY. Eu tenho a componente VX aqui embaixo. E para mim, só interessa aquilo que nós chamamos de VY. VY, porque a voltagem é 0. E no momento que o ângulo começa a abrir, eu tenho aquilo que nós chamamos de voltagem Y. É a voltagem que eu tenho num componente. Tá? Alguém tem uma ideia de como calcular esse valor em Y? Vou ir para o chat lá. Gritem aí. Como que eu posso calcular o cateto oposto, o meu VY? Alguma sugestão? Dividindo o x dividido por y. Vini, o que x vai me dar por y aí? Rubens, dá para partir do ângulo e da hipotenusa. Vini, você não tem nem x e nem y. X dividido por y. X eu não tenho e também não tenho y, então não pode, tá? Dá para partir do ângulo e da hipotenusa, correto. Por seno, Gregory. Hipotenusa, 220, perfeito. Calcula pela fórmula do seno. Ok. Então, vamos lá. Seno do ângulo igual a cateto oposto pela hipotenusa. Fechou? O que dá para fazer aqui? Seno do ângulo de quanto? Seno do ângulo de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 220 volts. O que tu faz? Sin de 30 vezes 220 dá quanto? Cateto oposto é igual a 100
110? Ah, Elton. Isso aí, Elton, a 110 volts. Então, olha aqui, ó. Quando isso aqui, eu quero que vocês imaginem isso aqui, ó. A nossa tensão fazendo isso o tempo todo, ó. Subindo e descendo. Subindo e descendo. Quando essa nossa tensão subir 30 graus aqui, 30 graus, ela já tem 110 volts. Já tem a metade da voltagem total. E, ao contrário de algum aluno que já imaginou que a metade seria nos 45 graus, calcula agora quanto dá a voltagem quando o ângulo é de 45 graus. Como nós fazemos isso? Seno de 45 vezes 220. Quanto dá? 0,7 vezes 220. 155, ó, Elton. Ó, Elton tá com a calculadora na ponta do dedo, ó, 156 graus. Então, ó, quando o ângulo é de 30 graus, eu tenho 110 volts. Quando o ângulo é de 45 graus, eu tenho 156 volts. Agora, quando for 60 graus, é quanto? Vamos, Elton. Usou seno de 60 vezes 220, 190,5. Gregory, 191 graus, 191 volts. Agora, quando o ângulo for de 90 graus, quando ele está aqui em cima, quanto é a voltagem? Tem que ser os 220. 220 volts. Fechou? Todo mundo chegou a esses valores? Se não chegou, um minutinho aí para fazer essas contas aí e resolver. Tá? Não pode ficar na dúvida. Gregory, exatamente isso, 220 volts. Pessoal, quando abre a tela do chat aqui, trava, desaparece o meu canto aqui? O chat para vocês aparece embaixo no computador, né? Não do lado. É isso? Não, para nós aparece no lado também e a imagem não se ajusta. Ela acaba cortando ali a parte do seno. Mas só quando você está aparecendo. Quando eu clico aqui para aparecer o chat para mim, não aparece para vocês, né? Não. Tá, beleza, então. Rubens, sai temporariamente o lado direito. Tá, beleza, tá. Professor, só não entendi como resolver essa conta na calculadora. Não consegui chegar ao resultado. Vini, joga lá, ó. Seno do ângulo é cateto oposto pela hipotenusa, ok? O que tu vai fazer? Seno de 30, coloca lá, sin de 30 vezes 220. Vai colocar sempre o seno do ângulo que você está trabalhando vezes a hipotenusa. Tá? Confere lá. Está invertida a imagem? Vou parar de partilhar aqui, ó. Eu falei no início do vídeo, quando tiver invertido, vem aqui na tela do lado e muda para o Vini. Tem dois Vini ali. Um é da câmera e um é da tela compartilhada. Então, quando inverter, vai lá e clica lá. Agora eu cancelei, tá? Antes eu precisava da tela, agora não preciso mais. Enxergou a dinâmica? Agora deu certo, né? Beleza, fechou. Rubens, só se ficar... Tá, tranquilo. Vocês podem trocar, tá?
como eu preciso, às vezes... Antes eu estava projetando a tela, por isso que ficou invertido essa aqui. Mas eu não tinha me tocado que podia ter desligado já, e daí eu desliguei agora, daí fica tudo legal. Todo mundo chegou aos valores, então? Dúvidas? Tá? Então, seno do ângulo, então, toda vez que você quiser saber a voltagem, olha como é interessante, eu vou te dar um exemplo prático agora, de um resistor sendo percorrido por corrente elétrica em AC, em corrente alternada. Então, olha aqui, ó. Aqui eu vou deixar aqui. Está pedindo água ali, quer saber se tem merenda hoje. Quem falou? O Alex. Alex, intervalo. Mas o homem chegou agora na aula e já está falando em intervalo. No pico da onda, gente, a Elton assim, ó, o intervalo só na cadeira. Olha aqui, ó, aqui é 0 grau, tá? O pico da onda aqui é em 90, 180 é zero de novo, e depois aqui embaixo em 270 é o vale da onda. Então, entre o pico e o vale, ou o crista da onda e depressão, entre eles a Elton tem 180 graus. Entre esse ponto aqui e esse aqui, a defasagem é de 180 graus. E é de pico a pico. Daqui até aqui é 90, daqui até aqui é 90, daqui até aqui mais 90 e 90. Fechou? Beleza? Tá. Então, dependendo da onde você está analisando, para onde, pode ser sim 180, como pode ser 90, como pode ser 360, tá? Tranquilo? Vou dar um exemplo, então, em um circuito de corrente alternada resistivo. Bem simples aí. Provavelmente você já viu um exemplo assim, ó, que ele diz que é de 60 Hz a frequência da nossa rede e 220 volts. Mas esses 220 volts só é 220 volts quando ele está no pico, ou menos 220 no vale. O que acontece? Esse resistor vai ser percorrido por uma onda senoidal. Tá? E agora, para não ficar igual a 220, vamos usar esses mesmos valores. Vini, esses 220 não é o RMS? Não se preocupa com isso, é 220, tá? O pico lá é mais a raiz de 2 ali, mas nem entra essa questão aí, senão vai confundir, tá? Vamos ser bem basicão para entender o princípio, depois vocês, quando calcular RMS, PMAP, daí é outra história, tá? O que acontece? É que a disciplina do Robledo está levando em consideração isso aí já agora. Como? É que a disciplina do Robledo já está levando em consideração... Tá, então tá, beleza, tá tranquilo. Tá, então, quando está lá em pico, tu tem 220 mais raiz de 2. É isso que vocês estão fazendo, né? Isso aí. Tá, tranquilo. Aqui, vamos analisar aquela corrente alternada de 0 a 220, 0 a menos 220. Sem analisar a raiz, tá? O que acontece? Você já fez a previsão aqui, quando é 30 graus, quanto é a voltagem? 45, 60 e 90 graus. A pergunta é, olha a pergunta, qual é a corrente no resistor quando eu tenho 30 graus, a corrente no resistor quando o ângulo é de 45 graus, a corrente no resistor quando o ângulo é de 60 graus. Pode calcular para mim, por favor? Como que eu calculo corrente elétrica em um circuito AC ou DC? Corrente elétrica não é só fazer V sobre R. Se eu te der aqui um resistor de 10 ohms, qual é? Lembram, gente? Corrente elétrica é V sobre R. Não interessa se a voltagem é contínua ou alternada. A voltagem
sobre a resistência vai me dar a corrente. Só que como ela é alternada, em cada momento eu tenho uma corrente diferente. Quanto que dá aqui a corrente quando o ângulo é de 30 graus? Alguém chegou a um valor aí? amperes? Quanto? 11? 11. Então, olha aqui, ó. Se nós fazer a previsão que em 30 graus a minha voltagem é 110 volts, 110 volts sobre 10 ohms, isso aqui vai dar 11 amperes. Então, quando a onda está subindo a voltagem, a corrente também está subindo, e não é a máxima. Quando nós calculamos aqui, 220 sobre 10, você vai ver que 22 amperes vai ser a corrente máxima. Mas em cada ponto dessa onda, nós temos uma corrente diferente. Perfeito. Agora, em 45 graus. (15,5). Quanto? 15,6? 156 dividido por 10, aqui deu 15,6 amperes. O ângulo de 60, 191 dividido por 10, 19,1 ampere. Fechou? Todo mundo chegou a esses valores? E quando for um ângulo de 90 graus, tu tem lá 220 sobre 10, que vai dar lá 22 amperes. Gente, tem que chegar a esses valores aí, tá? Para cada ângulo, tu tem um valor de corrente. Alguma dúvida nessa explicação, gente? Paola, beleza, beleza. Todo mundo sabe calcular corrente, tudo beleza. Todo mundo sabe calcular corrente num resistor, então, sabendo a voltagem que eu tenho com o ângulo, é só aplicar a primeira lei de Ohm e a gente resolve essa brincadeira. Agora eu quero que vocês enxerguem ela de um jeito diferente agora. Notem que a voltagem é 0 volts aqui, lá em cima, ó, nos 90 graus, nós temos 220 volts. Cortou lá a tela, né? Ó. 0 volts, chego ao pico em 220 volts. Chego aqui de novo, 0 volts. Fechou? Vou analisar só essa onda, meia onda que a gente diz aqui. Ó. Essa meia onda. Tá? Quando abre 30 graus, 45 e 60, nós temos aquilo que nós chamamos de voltagem máxima. Nós temos voltagem de 110, nós temos de 156, 191. Tá? Então, dependendo do ângulo, vai abrindo, a tensão no resistor vai aumentando. Se a tensão no resistor vai aumentando, aquilo que a gente diz de corrente no resistor também vai aumentando. E vai aumentando juntinho. Juntinho como? Assim, ó. Quando a tensão aqui é 110, a corrente é 11. Quando a tensão é de 45 graus, é 156, a tensão vai aumentando, ó, e chega ao máximo. Tensão aumentando, corrente aumentando. Pico da tensão, pico da corrente. E depois, essa corrente vai diminuindo também.
e ela vai chegar a 0 volts, eu terei 0 ampere. Então, tensão de 0, corrente 0. Tensão começou a subir, corrente começou a subir. Chegou tensão no pico, corrente máxima também. Chegou corrente 0, é porque não tem mais tensão. E ela faz isso, gente, ó, 60 ondas dessa, 60 ondas, aqui nós temos uma onda completa, aqui é meia onda. Uma onda completa é assim, ó. Uma onda dessas é 1/60 de segundo. Por que 1/60? Porque ela faz 60 ondas dessa em 1 segundo só. Em 1 segundo, tu faz 60. Agora, se tu pegar 60 dividido por 1, 1 dividido por 60, para encontrar o tempo que demora para acontecer uma onda dessas. Então, uma onda dessa de 0 a 16,7 milissegundos. É o tempo que demora para ocorrer uma onda. 16,66666 milissegundos. Fazendo esse valor vezes 60 ondas, dá 1 segundo. Tá? Então, nessa corrente de 60 Hz, frequência de 60 Hz da tensão, que vai subindo e descendo, a corrente também vai subindo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Na eletrostática, a gente estuda que o Terra é um grande tanque de elétrons. Eu gosto desse termo, um tanque de elétrons. Por quê? A corrente é induzida a ir para o Terra e voltar para o Terra. Voltar do Terra. É por isso que a gente precisa do aterramento, o fio terra ou o neutro. O que acontece? O fase, quando está nessa meia onda aqui positiva, está dizendo positivo, ele está mandando elétrons para o Terra. Já no semiciclo negativo, que é esse cara aqui de baixo, ó, ele está puxando elétrons do Terra. Então, o sistema de corrente alternada ele não funciona sem ter aterramento. Claro que trifásico é outra história, mas não funciona sem o neutro nos nossos sistemas eletrônicos aí. Então, terminal positivo, a onda positiva aqui, corrente indo para o Terra, e no negativo, corrente voltando para o Terra. Então, ela faz isso, ó, vai 60 vezes e volta 60 vezes. Vai 60 vezes, porque são 60 ondas, e volta 60 vezes. Isso é muito rápido, 60 vezes em um segundo. Lembrem que quando a gente fala em um espectro eletromagnético, onde trabalham todas as ondas, nós estamos trabalhando com baixíssimas frequências, com 60 Hz. Quando você vai para a frequência de rádio, de kHz, 101 kHz, 104 kHz, são 104 mil Hz. Essa frequência está dizendo que ela faz 104 mil ondas em um segundo. Isso é a frequência da M. Na FM é megahertz. 99 megahertz. Aqui são 99 mil milhões de hertz. Você tem 99 seguidos de 6 zeros. É muita frequência. E ainda é muito baixa. Quando nós trabalhamos com frequências, aí nós passamos por micro-ondas, vai subindo, vai lá para infravermelho, vai para a faixa que a gente consegue enxergar, sai da faixa que a gente enxerga, que nos adaptamos evolutivamente para enxergar, vai para o ultravioleta. Do ultravioleta nós temos lá a radiação X, alfa, beta e gama. Aí sim tem muita frequência. E quanto mais frequência, mais energia. Aquilo que a gente chama de abaixo da visível são radiações que não ionizam, não são perturbadoras para o nosso sistema
imunológico. Já aquelas radiações que são superiores à visível, ultravioleta, gama, UVA, UVB ali, aquelas radiações do ultravioleta, elas já são consideradas radiações ionizantes. Um termo bem simples, cancerígenas, vamos dizer assim. Há doses elevadas, aí você pode desenvolver câncer. A curto ou longo prazo, dependendo do tempo de exposição ao nível de dose, a proximidade, tempo, e se você não tiver blindagem aí, que é o caso do pessoal que trabalha com raio-x, o índice de câncer é alto se você não usar proteção, os EPIs, e você não ficar longe da fonte que emite a radiação. Tá, gente? Por aqui tudo bem, por enquanto? Posso esperar que vocês brinquem um pouco com aquele aplicativo dos fasores? E se você brincar com ele e fazer algumas simulações e ficar em dúvida alguma coisa, tira um print, manda a dúvida para o meu smart, para o meu número, que eu resolvo ela para ti e já te encaminho a resposta. Pode ser? Você vai precisar entender muito bem a questão de fasor, tá, gente? Nós vamos relacionar circuitos paralelos com fasor. Vamos trabalhar com onda. Vamos trabalhar com um monte de situação aí que vale a pena vocês reforçar essa questão de fasor, tá? Eu lembro que foi o Jackson que falou a aula passada ali que não conseguiu. Então, vale a pena lá, Jackson, brincar com a questão de seno, cosseno, tangente. Professor, qual que é o nome desse aplicativo? Que já justamente eu não sei. Eu mandei ali nas mensagens ali. Dá uma ali, ó. Ah, tá. Achou ele? Não, tá tranquilo. Obrigado, professor. Ah, ó, vou mandar de novo para ficar ali. Clica nele, que ele já vai aparecer. Eu não sei se no Smart aparece, tá? Eu sei que tu vai ter que abrir isso no computador. Em alguns aplicativos, em alguns computadores, esse aqui específico ele abriu no navegador direto, tá? Em outras situações você precisa baixar ele ou atualizar o Flash. Em alguns navegadores o Flash não está mais atualizando, daí tu vai ter que ver o que tu consegue melhorar aí, tá? Dúvida, gente, quanto a essa questão aí? Tranquilo? Bom. Tá. Vou olhar um paninho aí. Que outra situação? Como a aula está sendo gravada, se tu não entendeu alguma situação, tu vai passando o vídeo, vai parando, vai absorvendo o conteúdo, vai fazendo uma brincadeira com os fasores ali, e a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês vão sentindo necessidade. Pessoal, não joguei para vocês o tema de casa semana passada. Entra de novo aquela questão de todo mundo trabalhando, vocês têm aula com outros professores outras noites, e não quero sobrecarregar vocês também, tá?
É por isso. Alguma dúvida, a gente grita lá. Tá? O que vocês acham? Querem começar um circuito série, ou, no caso, eu prefiro sempre o paralelo e associação de RLC agora. Nós vamos trabalhar com RLC. Deixamos para a semana que vem ou querem início hoje? Querem absorver um pouco melhor a matéria e semana que vem a gente continua? Vini, como é que é mesmo o nome da parte que desenhou o círculo ali, redondo ali? Círculo trigonométrico. Sim mesmo. Tá. Olha aqui, dentro lá do PHT Colorado, procurem em PET Colorado, tá? Ó. PHET Colorado, Física, também tem na parte da matemática, círculo trigonométrico. Tá? Tem faltou o M ali, ó, trigonométrico. Tá? Lá dentro tem também. Você vai brincar dentro do círculo, ele já vai te fazer uma projeção seno, cosseno e tangente. Tá? Eu já mando o link para vocês. O tema de casa dessa aula, gente, eu quero que vocês façam um print do que vocês anotaram dessa aula no caderno, o que vocês anotaram dessa aula, tá? E colhem e publiquem lá no Classroom. Lá. Dá para entender assim? Só tira um print e publica lá no Classroom. Eu coloquei nas instruções lá, tá? Eu estou abrindo aqui a página dos simuladores lá de matemática. Eu quero já mandar o link para vocês direto do círculo trigonométrico. Aqui, ó. Esse aqui, gente, ó, ele vai te levar direto lá pro link do círculo trigonométrico. Tá? Aquele outro é para brincar com os triângulos e esse também é para brincar com os triângulos, tá? Mas de um jeito diferente. Uma foto do caderno, tá, Vini? Tira a foto e cola lá na página do Classroom, lá onde tem uma atividade da aula de hoje, tá? Só isso, tá? É só para nós comprovar que essa aula existiu. Quando eu paro de gravar aqui, ele começa a fechar o pacote da gravação, demora um tempo e ele me dá uma mensagem que, quando aparecer ali que ele terminou de fechar o pacote, ele me manda um e-mail e, em seguida, eu já publico essa aula lá no material. Para quem quiser assistir de novo e quem não assistiu a aula, vai estar disponível lá, tá? Para quem... nós estamos em 14 alunos, em 13 alunos na sala. Tem 14 comigo. Para quem não pôde assistir, sabem do caminho, assiste lá. E olha só, por mais que você não consiga assistir a aula ao vivo, você tem a opção de assistir ela lá gravada. A atividade, ela deve ser feita tanto por quem assiste a aula ao vivo, por quem assiste a aula gravada. Se você, no final desses dias de quarentena, não apresentou nenhuma atividade, o que vai acontecer? Você vai receber falta em todas as noites que as atividades foram desenvolvidas. No momento que tu volta de quarentena, pode acontecer de vocês já estar reprovado por falta, tá? Então, cuidado, tá?
principalmente para quem não está assistindo às aulas. Estou vendo aí nos primeiros nomes aí que o Ângelo não está aí também. O Ângelo desistiu, Alex? Está viajando? Podia estar assistindo a aula para quem está viajando também, né? Professor, a aula passada foi gravada ou não? A aula passada, por outra plataforma, eu deixei gravando em outro dispositivo, que é o tablet. E o tablet, quando saiu da tela, apagou ele e parou de gravar. Então, não ficou gravada, tá? Quem que falou aí? Eu, Vanderlei. Vanderlei? Não ficou, tá? A questão da outra aula, eu colei lá no ambiente um link de uma aula de trigonometria, que foi o início da aula que a gente começou a trabalhar hoje, com a relação de triângulo. A gente falou a aula toda, semana passada, só sobre os triângulos, né, gente? Seno, cosseno e tangente, e no final a gente fez a correção de uma malha. Tá? Hein, professor, eu não consegui assistir aquela aula, mas eu assisti esse vídeo, fiz algumas anotações aqui, eu vou ficar com falta naquela aula também? O que eu quero, pega e fala. Na aula passada, eu não me lembro se eu coloquei atividade para você, gente. Eu não me lembro de ter visto. Tá? Se não tem atividade na aula passada... Foi colocado. Oi? Não foi colocada atividade. Eu ia colocar uma lista de exercício, né? Como eu não coloquei atividade, aquela aula fica daquele jeito, tá? Não teve gravação, então fica prejudicado a quem não assistiu, tá? Essa aula de hoje, como tem a gravação, você vai ter que assistir, quem não assistiu, né? O presencial, e vai ter que fazer a publicação lá de quem assistiu e quem não assistiu. Essa sim vai ser cobrada, tá? A presença da noite. Tranquilo, Jackson? Tranquilo, professor. Brigadão. Tá? Então, tá? Qualquer dúvida, vão perguntando aí, tá? Eu sei que vocês estão meio perdidos aí na correria. Eu tenho dado aula amanhã, de tarde, de noite aí nas plataformas. Aí também não, é muita coisa, é novo para mim também. Então, às vezes eu até fico meio perdido no que eu mandei e o que eu não mandei. Estou organizado, mas estou tentando me adaptar a essa nova plataforma e não estava acostumado. Tá? Vitor, quer fazer mais cedo semana que vem? 7, 7h30? Para mim é indiferente, tá, gente? Eu acho que ficar mais que 1h30, 2 horas, ela acaba sendo uma aula de 1h30, 2 horas, normalmente, essas explicações. Vai de vocês. Quer começar às 7 até 8, 9 horas? Até às 9? Ou das 8 às quase 10 horas? Ou das 7h30 às 9h30? Estou por vocês, tá? Eu penso que das 7 às 9 fica tranquilo, professor. Tranquilo? Não vai ter muito tarde? Eu penso que tá bom, na minha opinião, pelo menos, né? Eu acho que umas 7h30 estaria bom. Vamos fazer o meio termo, das 7h30 em diante? Tá? Pode ser? Tá. Então vamos se organizar assim, ó. Quem consegue chegar ali, ó. Se nós chegarmos, ó, todo mundo 7h20, 7h30 tiver organizado na sala, a gente começa até 7h20 aí, 7h30, tá? O que acontece é que às vezes eu marquei a aula para as 8 e daí tem sempre um perdido que começa lá 8h10, 8h20. Se nós marcar para 7h30, começa às 7h30, independente se o cara está na sala ou não está. Pode ser assim? Então, se organizem para estar às 7h30 na aula de semana que vem. Boa? Parei de vou parar de gravar agora, tá? Então, a partir de agora não tem mais gravação.